Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. Em Moçambique, de acordo com as autoridades provinciais da Zambésia, está a ser registado um surto de cólera que provocou 6 mortos desde quarta-feira em Climane, capital provincial, onde foram igualmente confirmados mais de 100 casos. O ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, anunciou que estão a ser tomadas medidas para monitorar a situação na capital desta província, que foi uma das zonas mais devastadas pelo ciclone Freddy, com um balanço de 66 mortos nesta última semana. Dados que nós temos de doenças diarreicas indicam que nós já temos cólera na cidade de Climane. Nós fizemos toda a testagem. O critério para declarar é, numa zona como esta, ter pelo menos 5 casos. Nós já estamos acima de 5 casos confirmados laboratorialmente que nós temos cólera na cidade de Climane. Significa que as autoridades provinciais hoje devem declarar cólera na província e vai se estabelecer um COI. A cólera obriga o estabelecimento de um COI que garanta a partilha regular dos dados de cólera. Em Moçambique, a época chuvosa já tirou a vida a perto de 200 pessoas, um número que aumentou de forma considerável com a passagem pela segunda vez do ciclone Freddy na região de Quelimane. Numa deslocação às localidades mais afetadas, o presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou a criação de uma nova comissão técnico-científica ligada às alterações climáticas. Vamos criar uma comissão técnico-científica como um órgão de consulta para assuntos ligados às mudanças climáticas, incluindo eventos climáticos extremos, analisando as suas causas, efeitos e impactos e recomendando ao governo soluções para a sua prevenção, mitigação e adaptação. Carlos Lima é professor de Geografia e diretor na Faculdade de Educação na Universidade Licungo, em Quelimane, na província da Zambésia, e admite um sério risco de agravamento da insegurança alimentar na região devido a este ciclone. Não é suposição, é verdade, é realidade. De facto, a destruição não só ocorreu nas residências, essas inundações, assim como inundou as áreas agrícolas. Algumas já estavam na fase de maturação, mas mesmo que tenha feito uma colheita precoce, não terá muita serventia. E se for para ser usada, há de ser por uma questão breve. Então, dizia eu que as culturas, praticamente, a maior parte delas são consideradas perdidas. E isto vai criar, de facto, a segurança das pessoas em termos alimentares vai ficar bastante comprometido, numa dimensão que poderia se chamar mesmo de grave. Se for numa escala de 1 a 5, por volta de 4, 4,5. Para aquelas comunidades que já tinham déficit alimentar, que nós chamamos de condições perfeitas de segurança alimentar, ainda vão experimentar piores dias a seguir, porque significa que terá que aguardar que haja a descida das águas para fazer novas sementeiras, o que significa que nos próximos 3 a 4 meses serão dias difíceis. Ainda esta semana, em Moçambique, milhares de pessoas prestaram a última homenagem ao ícone do rap moçambicano, Azagaia. O povo não está a chorar Azagaia, o povo está a celebrar Azagaia. Maputo 105 FM. O Ministério Público São Tomense acusou 23 militares, entre eles Olinto Paquete, o antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Armindo Rodrigues, atual vice-chefe do Estado-Maior, por 14 crimes de tortura e 4 crimes de homicídio qualificado, na sequência da tentativa de assalto ao quartel militar das Forças Armadas a 25 de novembro. Cristiana Soares. Olinto Paquete e o coronel José Maria Menezes são acusados em autoria material por omissão com dolo eventual de 14 crimes de tortura e 4 crimes de homicídio qualificado. Armindo Rodrigues, vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, é acusado em autoria material por omissão com dolo eventual de 12 crimes de tortura e 4 crimes de homicídio qualificado e é ainda acusado em concurso efetivo por ação de 2 crimes de tortura. Acrescenta o documento que Olinto Paquete, José Maria Menezes e Armindo Rodrigues violaram de forma excepcionalmente grave os deveres de autoridade, lealdade, zelo e correção. O Ministério Público considera que estes 3 arguidos tiveram conhecimento do grau de revolta dos militares e nada fizeram para os impedir, abandonando os detidos à sua sorte. São Tomé
102.8 FM. O Sindicato dos Jornalistas de Angola considera que a pressão feita ao proprietário da TV digital Camunda News para suspender a emissão de conteúdos informativos é um abuso de poder e obstrução à liberdade de imprensa. O líder do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, refere que esta suposta pressão ao responsável da Camunda News atenta contra a liberdade de imprensa e lembra que a lei não proíbe a divulgação de conteúdos por via digital. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera um atentado à liberdade de imprensa a pressão sobre o proprietário da Camunda News para suspender a emissão de conteúdos jornalísticos por pretensa violação da lei de imprensa. A divulgação de conteúdos jornalísticos por via do YouTube ou qualquer outra plataforma digital não viola a Constituição nem a lei de imprensa, tampouco sujeita ao autor da divulgação de conteúdos a constituir-se empresa jornalística. Angola vai canalizar mais de 11 mil milhões de kwanzas no período de um ano para um contingente militar que vai ser enviado para a República Democrática do Congo. A proposta passou esta semana na especialidade e na generalidade no Parlamento. O ministro do Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, Francisco Pereira Furtado, garantiu que o contingente angolano está pronto. Logo que for aprovado o diploma, a força destinada para esta missão tem que estar em prontidão para ser projetada para o local. Teremos um período curto de até 10 dias para iniciarmos esse engajamento da unidade no terreno. Há necessidade de colocar os efetivos desse contingente no terreno, nas duas áreas de acantonamento, antes de chegarem as forças que estavam engajadas na guerra, nomeadamente os efetivos do M23. A RDC, neste processo, deve designar as áreas, as instalações e criar as condições materiais e logística para que isso se proceda. Tem a sua verba destinada para o efeito. Bissau 94 FM. O presidente da Guiné-Bissau quer acabar com a mendicidade de crianças nas ruas do país do Marcissoko Embaló. Considera vergonhosa esta situação e quer medidas urgentes por parte das autoridades. Moussa Baldé. Já quando era primeiro-ministro em 2018, Umaru Sissoko Embaló havia dado sinais de incômodo pessoal com a mendicidade de crianças nas ruas. Agora, como presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló parece passar das palavras aos atos. Deu uma semana ao novo ministro do Interior, Soares Sambu, para acabar com as crianças em situação de rua. Doravante, disse o presidente, a criança que for apanhada na mendicidade, e se for a chamada criança talibé, o pai ou o mestre corânico vai preso pela polícia. Praia 99.3 FM. Cabo Verde propõe a criação de um eixo entre Guiné-Bissau e Senegal para combater a criminalidade organizada na sub-região africana, como o tráfico de drogas e de pessoas, a lavagem de capitais ou ainda o contrabando de migrantes. Uma proposta avançada pela Ministra da Justiça cabo-verdiana, Joana Rosa. Uma junção de esforços entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal será fundamental para que possamos juntos dar combate à criminalidade. É o ponto final deste Magazine Semana em África. Estamos de regresso no próximo sábado. Até lá, desejo-vos um bom fim de semana.